Isaías capítulo 6, versículo 1. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isaías 6, versículo 1. Na minha epígrafe diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Todos podem se assentar. Glórias a Deus, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Queridos, eu preciso da sua atenção para que você venha compreender a clareza do que o Senhor falou para mim através dessa palavra. É interessante que é um texto muito lido, é um texto muito comentado, é um texto onde muitas vezes nós ouvimos, uau! E até passa assim desapercebido algumas coisas que acontecem a respeito do capítulo 6 do livro de Isaías. Mas o livro de Isaías sempre foi e sempre será um livro que vai marcar gerações. Por que ele vai marcar gerações? Isaías, ele é tão diferenciado. Isaías, ele é referência em esperança. Isaías é o profeta que é chamado dos profetas maiores. E eu preciso que você entenda alguma coisa, que muitas vezes nós falamos profetas maiores e profetas menores, e na verdade não é porque um tem mais importância do que o outro, não. A verdade é que um tem mais conteúdo, escreveu muito mais a respeito da palavra do Senhor do que o outro. E é então interessante porque a escrita de Isaías é uma escrita totalmente diferenciada. Então, para você ler o livro de Isaías, você precisa entender que existe nele uma riqueza que ainda não foi desbravada a respeito da literatura de Isaías. Porque Isaías é uma leitura muito fina. Os estudiosos dizem que a escrita dele é de um hebraico muito nobre. Então, assim, existem muitas coisas que você precisa estar assim, muito atento a detalhes para você entender o que Isaías vai dizer. Mas o mais interessante é que não só ele é o profeta que falou mais da vinda do Messias. Você olha lá para o livro de Mateus, Marcos e Lucas, ou no Novo Testamento, e você vai ver que o livro de Isaías é o mais comentado entre eles. Porque Isaías tem uma gama muito grande de tudo que haveria de vir. E é interessante, irmãos, que quando eu leio o capítulo 6,
Eu fiquei assim, de uma certa forma, abismada, porque ele é tão peculiar. E eu preciso que você entenda essa diferença. O profeta, ele é tão diferenciado, que aqui no capítulo 6, existe uma renovação de uma credencial que é afirmada no capítulo 6. Ora, quando você entende o livro, você começa a entender a importância do capítulo 6, porque, na minha opinião, o capítulo 6 é um diferencial que vai marcar e que vai dividir algumas coisas. Por quê? Isaías, ele não é profeta apenas no capítulo 6. Você entende que ele vem com um sermão, ele vem dizendo a partir do capítulo 1, ai dos pecadores, ai do povo que não obedece ao Senhor, porque o boi conhece o seu dono, mas Israel não honra a Deus. E ele vem sucessivamente dizendo, ai, ai, ai. Agora no capítulo 6 não. No capítulo 6 as coisas vão mudar de figura. E olha que interessante. No capítulo 6 parece que a coisa está em segunda instância. Parece que as coisas não vão andar, porque existe, parece, na nossa opinião, olhando, uma desordem no texto. Por quê? Entenda uma coisa, o capítulo 6, ele começa dizendo assim, uma apresentação de alguém que agora vai ser marcado por um chamado. Se você lê o livro de Jeremias, se você vê a trajetória de Moisés, se você vê o livro de Daniel, você vê que todos são apresentados a partir do capítulo 1. A epígrafe já marca já quem é, o que vai acontecer. Quem é a mãe? Quem são os parentes? Da onde vem? Para onde vai? Só que no capítulo 6 de Isaías vai apresentar agora uma mudança de vida na vida do profeta. Então entenda que existe um período em que Deus vai apresentar Isaías agora com uma mudança extraordinária. Observe que aqui no capítulo 6, Isaías está acostumado com o tempo. Isaías tem aproximadamente 18 a 20 anos de idade. Então Deus trabalha com jovem, Deus chama jovem. E Deus chama jovem para ser usado por ele. Mas o interessante de tudo isso é que Isaías se acostumou com o templo. Irmãos, e eu tenho uma grande dificuldade com quem se acostuma com o templo. Eu tenho uma grande dificuldade porque eu logo me lembro de algumas pessoas que se perderam porque se acostumaram com o templo. Se acostumaram a entrar, se acostumaram a sair, se acostumaram com a falta de reverência. Lembra de Uzá, que quando toca na arca do Senhor, ele é fulminado ali na hora, Davi fica chateado. Mas Deus não tem esse problema com quem fica chateado, porque na lei de Deus existe uma lei moral. Ou tu obedece, tu é, ou tu não é, ou tu faz, ou tu tá fora. E o que vai acontecer é extraordinário no texto. Por quê? Começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias. O texto começa condenando aparentemente aquele ano. O texto começa dizendo, vai ser um ano marcado pela tristeza, pela dor, porque alguém morreu, e morreu alguém que tem um significado extraordinário no reino. Não morreu qualquer um. Quem é que morreu? O pastor mencionou aqui hoje que talvez no culto possa ainda não haver a pizza programada. Eu disse, Deus, como é que pode isso? Porque no ano em que morreu Uzias, aquele ano estava fadado para ser o pior ano daquele povo. Só que Deus é especialista, oh glória! Deus é especialista em se revelar e mudar o quadro das nossas vidas. E eu já quero abrir um parênteses
se prepare porque o rei que tem estratégia, ele entrou nesta casa e está dizendo: me adora que eu resolvo, me adora que eu aprovo, me adora porque a glória é minha e o louvor ainda é meu. Quem veio para adorar ele? Quem é que veio? O ano que morreu o rei. Quem é esse rei que trouxe todo esse abalo para este povo? Quem é esse rei? Preste atenção. A nação está desesperada porque a dor chegou. E eu costumo dizer que a dor ela chega para todo mundo. Um dia ela chega. E o costume de Isaías entrar no templo, de ter um parentesco com o rei, não privou da dor. Não é porque você tem alguém conhecido, alguém que tem ali tete a tete com Deus, que vai te prevenir, vai te dar um ajuste na hora da sua dor. Porque a dor ela vem para todos. É por isso que a Bíblia diz que o dia mau ele chega. Agora o que eu entendo em relação ao dia mau, que um dia eu me lembro que eu estava conversando com um médico e ele disse assim que a melhor coisa que acontece no nosso corpo, no nosso organismo, é que quando uma dor ela se apresenta, ela ainda está dizendo assim: pode correr porque ainda dá tempo. Porque às vezes, se a dor não chegar, você não tem a condição de gritar. Se a dor ela não chega, não tem como você clamar alguém, pedir ajuda para alguém. Entenda isso. Existem muitas mortes, muitas situações na vida do ser humano que a dor não veio. E observe que você olha e diz: fulano estava tão bem. E de repente aconteceu tal coisa. Por quê? Porque não tinha sintoma. E a pior coisa do mundo é você não ter um sintoma, você não sentir nada. Meu Deus. Você entenda por que a dor vem? Porque às vezes você está acostumado. Eu entro como quero, eu saio como quero, eu faço o que quero, porque o pastor está vendo, mas ele está vendo o que ele quer ver. Mas na casa de Deus a dor tem que chegar, porque ela tem que dividir e tem que mostrar para alguém se você é ou se você não é. Porque você tem que sentir alguma coisa. Não dá para ficar inerte. A irmã canta e você não está nem aí. O irmão levanta a mão e você não está nem aí. Deus hoje está dizendo para alguém aqui: pelo amor de Deus, grita, faz alguma coisa. Levanta a mão aí, adora aí, porque Ele vai fazer. Você está vivo e vivo grita e vivo agora. Mas quem é esse homem que morreu, que todo mundo está desesperançado desse jeito? Quem é esse Uzias? Pois bem, Uzias, ele é apresentado no capítulo 2, 2 Crônicas, capítulo 26. Ele é erguido aos 16 anos de idade, uma criança praticamente. Só que Uzias, ele tem um chamado tão extraordinário, irmãos, que Uzias, isso é muito lindo você perceber no texto. A Bíblia diz que ele começa muito bem. E quando eu olho que ele começa muito bem, o que eu penso? Existem tantas pessoas que
começa bem. E o importante não é como você começou, mas como você vai terminar. Não, você não entendeu, porque senão tinha glorificado melhor. Porque antigamente tu dava glória que eu via do outro lado da rua. O importante não é como você começa, mas como você termina a jornada. Quem é Uzias? Uzias, ele vence muitas guerras, ele tem muitas conquistas. E a primeira cidade que ele vence, que ele toma de volta, é a cidade de Elate. Ele destrói os filisteus, ele invade a cidade dos filisteus. Ele tem uma estratégia de guerra totalmente diferenciada. Não é como Josafá, ele tem um perfil muito além do tempo. Imagina que hoje, se fosse no dia de hoje, ele trabalharia com a tecnologia, porque tudo que ele faz, ele não está limitado a muitos soldados, mas ele se preocupa com a qualidade dos soldados que vai para a guerra. Entenda isso, porque muito melhor do que quantidade sempre será qualidade. Oh glória, Deus hoje está levantando pessoa aqui e está dizendo: você está sendo selecionada, você está sendo selecionado para a guerra, e na guerra só vence quem tem coragem. Quem é Uzias? Uzias constrói torres no deserto. Uzias, aonde ele está, não falta água. Uzias, ele resolve tudo. Uzias é aquele que é chamado o amigo da agricultura na Bíblia. Porque aonde Uzias está, não tem problema. Aparentemente, não tem problema. Só que, às vezes parece que as coisas estão indo tão bem. Está caminhando tão bem. Parece que vai tudo de vento em polpa. Parece que eu nem preciso tanto de Deus assim. E a Bíblia diz que agora, Uzias, que estava indo muito bem, a Bíblia diz que ele começa a engrandecer. E a pior coisa que existe no mundo é quando o homem ele acha que é melhor que Deus, que ele pode se igualar. Porque aí nós caímos no pecado do começo da criação. Ah, Deus falou isso mesmo? Será que precisa de tudo isso mesmo? Porque afinal de contas eu sou rei. E rei pode fazer tudo. Só que não é bem assim. Como eu disse para os irmãos, a lei de Deus, ele respeita. Ele não abre mão dos seus princípios. Ele não abre mão da tua conduta. Deus, ele não abre mão da tua moral. Deus, ele quer te ver crente até o fim. Crente, 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 crente. Começou crente, começou adorando, começou jejuando. Irmão, não inventa moda, é isso que dá certo. É de joelho que você vai chegar lá. Para de inventar firula, para de inventar campanha errada. Fica na brecha, porque na brecha Deus vai te usar. Aleluia. Aleluia. Alguém está dizendo para você: faz assim, mas você já entendeu a voz do Altíssimo. Você está dizendo: eu vou ficar do jeito que eu aprendi. Foi assim que ele me ensinou e deu certo até hoje. Deus está dizendo para alguém: se prepara, porque algo novo vai alcançar a tua vida nessa noite. Só que a estratégia ainda é a velha de joelho. Ei, ei, não empina o nariz não, achando que você é alguém, não. Se tem aqui alguém que pode, é Ele. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. Quem veio adorar? Quem veio adorar o Rei? Quem veio adorar o Rei? Levanta a tua mão. Então a Bíblia diz que
Então é bem provável que eu posso tudo. E a Bíblia diz que agora então, um dia, ele pega o incensário e ele vai entrar no templo. Imagina os sacerdotes olhando, desesperado. Aí a Bíblia diz que ele fica todo indignado, porque 80 sacerdotes vão barrá-lo. Porque, irmão, quando alguém ainda está te barrando, escute. Aleluia. Porque se ele se arrepende ali, naquele momento que alguém barrou ele, porque Deus sempre prepara alguém para nos barrar, para dizer, não faz isso não. Deus sempre prepara alguém que te encontra lá na frente, isso está andando no caminho errado. Deus, ele sempre encontra alguém para falar para você. Eu liguei para você para dizer, olha, não vai por aí, porque não vai dar certo. E a Bíblia diz agora que 80 sacerdotes tentam impedi-lo, tentam barrá-lo. Só que ele fica irritadíssimo. E ele diz, como assim? A indignação é porque ele é rei. A indignação dele é porque tudo estava dando certo. A indignação dele é porque que qualidade tem vocês para falar comigo? E a Bíblia diz que agora, porque, irmão, uma coisa é certa, quando alguém quer errar, quando alguém quer bagunçar, quando alguém quer fazer coisa errada, é só o Espírito Santo para parar. É só o Espírito Santo para dizer, não vai, não faça. Eu não sei se Deus te trouxe aqui hoje para dizer, sai desse caminho, sai dessa pornografia, sai dessa indecência, sai desse WhatsApp. Eu não sei, mas Deus manda dizer para alguém aqui, sai fora enquanto dá tempo, sai correndo, escapa pela tua vida, porque Deus tem o melhor para você. Deus ainda tem o melhor para a tua vida. Ah, mas é só uma clicadinha aqui, é nessa clicadinha que você vai perder. E Deus te trouxe aqui hoje para te orientar e para dizer para você, Ele ainda tem livramento para a tua história. Ele ainda tem livramento para a tua casa. Ele ainda tem livramento para a tua família. Pois bem, a Bíblia diz que agora ele não ouve a voz de Deus. A voz de Deus, na minha opinião, ele não estava ouvindo faz tempo para entrar desse jeito. Mas a Bíblia diz que ele não se preocupa com o que os sacerdotes estão dizendo. E a Bíblia diz então agora que automaticamente quando ele entra, a Bíblia diz que ele é cometido de uma lepra. Só que agora ninguém precisa tirar ele. Ele por si só sabe que a mão de Deus é pesada. Por si só ele sabe que o olho de Deus vê tudo. Por si só agora ele entende que o homem não vê, mas Deus vê. Que o homem não para, mas Deus, ele tem um dia que ele para alguém. Agora ele entende que Deus é aquele que faz e ninguém para ele. Agora ele entende que Deus tem a mão pesada e ele castiga aquele que ele ama assim. A nação está desesperada e de ponta cabeça. Por quê? Agora, constrói uma casa para ele. Ele não entra mais no templo. Ele está fora de Jerusalém. E ele morre ali, sozinho. Por causa da sua desobediência. Então, por que Isaías está desesperado? Porque eu tenho que voltar para o texto. Isaías está desesperado porque após a morte de Uzias, a crise, ela toma conta daquele lugar.
Imagina que ali naquele reino é instaurado um declínio muito grande. Que declínio é esse? A qualquer momento alguém pode invadir aqui. Alguém pode entrar, pode saquear. Não é porque haveria uma mudança na vida daquelas pessoas. Só que o capítulo 6 ele é marcado pela vida de Isaías. O que Deus pretende aqui é dizer para Isaías: eu escolhi hoje para mudar a tua história. Você entende que Deus, existe dia que Ele marca para mudar a história, nós. Todo dia que eu entro no templo, eu entro com uma expectativa nova. Por quê? Entenda isso que vai acontecer. Ele diz assim: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, agora no particular, eu vi ao Senhor. Não foi ele que viu. Não foi ela que viu. No dia, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Eu entrava lá e saía toda hora, mas naquele dia eu vi ao Senhor. Eu fazia o que eu queria, mas naquele dia eu vi ao Senhor. Como é que eu vi o Senhor? Aleluia! Naquele dia eu vi ao Senhor. E como é que ele estava, Isaías? Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. Porque na cultura judaica é um desconforto extraordinário você vê o trono vazio. Isaías então ele perde a visão da terra e agora ele está dizendo: era para ser uma tragédia, mas naquele dia foi o dia que Deus mudou a chave e virou. Foi o dia do livramento. Eu parei de olhar para quem estava na cadeira da terra e comecei para olhar para o céu dizendo lá. Parece que eu vejo o salmista dizendo: eu elevo os olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não dormirá, não bocejará. O guarda de Israel, ele está na casa, ele está na casa, o que te guarda está na casa. Tem socorro de Deus para alguém aqui. Tem socorro de Deus para alguém aqui. Tem socorro de Deus. Aleluia. Aí ele diz: eu vi ele. Aqui o povo está desesperado. Só que eu olhei e eu vi o Senhor. E ele nem estava andando para lá e para cá no desconforto. Ele estava sentado. Ele estava sentado. Ele estava dizendo: eu estou no governo. Eu sou o que estou cuidando. Eu estou no governo da tua casa. Eu sou aquele que tem te protegido. Aquela bala não te pegou, não é porque você é bonitinha, não é porque você é melhor, não, porque você veio com o seu carro blindado, não. É porque aquele que te protege, que te guarda, ele está dizendo: eu estou sentado, eu estou cuidando, eu estou guardando, eu estou velando, é por isso você não morre. Levanta a tua mão aí, porque Deus está dizendo: não morre.
abismada quando eu li isso aqui. Eu disse: Jesus, não está escrito isso. Por quê? Observe que ele vai dizer assim: é um lugar que é alto e é sublime, vírgula, e o seu séquito enchia o templo. Eu fiquei desesperada porque, presta atenção, o séquito é o manto. Isaías, ele tem a visão do céu por dentro. E por dentro o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu estou tão acostumado com esse manto do rei Uzias, que alguém pode pegar, que alguém pode ajudar. Quer saber demais? Ele sabe que quanto maior a orla, mais autoridade tem o rei. Ah não, tu não veio para o culto não. Eu estou dizendo do rei que tem autoridade. Ele está dizendo: esse manto de Uzias é uma firula. Esse manto que eu estou vendo, ele cobre tudo. Ele tomou a casa, ele tomou o templo. E ele tem autoridade. O que tem autoridade entrou aqui. Ele é dono de toda a autoridade. Vocês entendem que ele tem autoridade? Agora mais. Aleluia. A orla é grande. Eu estava tão acostumado com aquela orla pequenininha, aquele manto que fizeram na costureira daqui, da vizinha, da Joana. Mas aqui essa orla eu nunca vi. Encheu o templo, encheu a casa, encheu de glória, encheu de aleluia. Oh, aleluia, ele é fiel demais. Você entrou aqui cabisbaixo, ele está dizendo para você: eu tenho autoridade, já entrei na tua segunda-feira, querida. A porta já abriu, descansa. A morte já foi embora, descansa. A sublicai. Entre, ele tem autoridade. 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 Eu vou ficar até você entender que o teu Deus tem autoridade. Porque o que tem autoridade já encheu a casa. O que tem autoridade está mandando a doença embora. O que tem autoridade está dizendo: vai haver morte, mas vai haver vida. Eu sinto uma graça de Deus muito grande nessa casa, porque aquele que tem autoridade entrou aqui para mudar a vida de alguém e está dizendo: o diabo não queria que você chegasse, mas o que tem autoridade entrou na frente e diz: vai, 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 vai. Autoridade. 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 Não empresta a tua mão aí para alguém, pelo amor de Deus. Eu não faço muito isso. Mas empresta a tua mão, bata nele e diga assim: receba autoridade. Não, assim ela nem entendeu. Diga com fé. Olhe para ela porque você tem autoridade. Olha para ela e diz: para que você veio no culto? Autoridade, 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 autoridade.
Tu vai entrar naquela casa hoje de cabeça erguida. Vai dizer, sai daqui, diabo. O teu quem tem autoridade está entrando comigo. Vai saindo agora. Vai saindo todo mal. Reproduz-se. Entre quem assente e assai. O problema é que a gente às vezes adora a um Deus pequenininho e ele traz a gente para um corpo desse para dizendo: tu está enxergando demais o tempo da terra, por isso você está nesse desconforto todo. Mas hoje ele te trouxe aqui para dizer: olha para cima, porque o que tem autoridade vai entrar lá, vai desfazer hoje o laço do passarinheiro. Observe, queridos, que uma coisa se comunica com a outra. Nesse momento, existe uma ligação acontecendo entre céus e terra. É igual aqui agora. Escute isso. O céu está tomado pelo manto. O céu está tomado pela autoridade. Só que de repente, Isaías ele tem outra visão. O que é que ele vê nessa visão? A Bíblia diz que ele vê os serafins. E os serafins está acima dele. E eles são ardentes em fogo. E eles estão olhando para aquele que tem autoridade. Só que quando os serafins eles estão olhando, Isaías percebe algo. Ele percebe que os serafins, cada um tem 6 asas. E ele percebe que com as 6 asas deles, eles emprestam. Porque os serafins, eles entendem que aqui, no céu como na terra, não é só seja feita a nossa vontade. Não. Tem que ser a vontade dele primeiro. E aí eles emprestam as asas, porque eles dizem assim: olha, aqui tem que ter reverência. Ele é extraordinário. Mas eles dizem mais. Aqui, eles cobrem os pés com 2 asas. Ele está dizendo: aqui tem que ter temor. Oh, glória. Oh, glória. Parece que eu vejo Deus hoje trazendo a
Ele está movimentando. Agora escuta para a gente tentar concluir. Só que os anjos, eles olham um para os outros. Eles veem uma glória tão grande. E observe, irmão, que a glória de Deus, ela é o modo da manifestação junto com a santidade de Deus. Quando ela se encontra, uma conhece a outra e elas entrelaçam. Não dá para ser santo e ver glória. Não dá. Você tem que entrar na santidade e entender que aquele que você adora é santo. Então os anjos estão olhando perplexos aquela situação. Aí então há um grande grito. Os anjos começam a gritar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia. Até lá em cima e aqui embaixo ele está dizendo: a casa ficou pequena porque a glória dele encheu a casa. Toda a terra está cheia da sua glória. Escuta. Porque a primeira visão de Isaías é de Deus. A segunda visão de Isaías vai ser dele mesmo. Ele está vendo Deus. Ele está vendo tudo que Deus está fazendo, que ele está no controle. Mas a Bíblia diz que agora parece que, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Aqui quando diz santo, 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 que alguns dizem que é uma sequência a respeito da Trindade, porque Isaías era monoteísta, então ele acreditava num Deus só. Então mais afirmativo se diz alguns que isso aqui é um superlativo. É algo exagerado porque na santidade de Deus não cabe mais nada. Ele é santo, 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 ele é santo. Não tem lugar para nada porque ele é santo. Porque não tem lugar para pecado, porque ele está dizendo é santo mesmo. É por isso que quando ele chega o ambiente muda, ele é santo mesmo. Aí a glória dele toma conta mesmo. Ele começa a trabalhar, ele começa a curar, ele começa a refazer. Ele vai lá no hospital, quem estava morrendo, ele arranca da UTI e diz: a minha santidade invadiu a terra. Irmão, mas preste atenção. No capítulo, no versículo 4, diz assim: vê se esse homem parece que entrou num filme de terror. Quando ele vê os anjos gritando, vê Deus sublime, sentado. Aí a Bíblia diz que as colunas do templo começou a balançar. Não, você tem que entender, porque você tem que emprestar a tua boca para a santidade de Deus, para acontecer alguma coisa no ambiente. Alguém está gritando santo e Deus já está movimentando as colunas do templo. Aí ele diz assim: meu Deus, e agora? Os umbrais, a parede começou a tremer. A parede está tremendo. Mas a Bíblia diz mais que as portas começam a se mover. E a Bíblia diz que agora a voz do que grita, do que clama.
Mas a casa, olha, você vê que onde a santidade dele está, tem brasa acesa. Tem um cheirinho tão grande de fumaça. Tem uma fumaça tão grande chegando. E a Bíblia diz que a fumaça ela vai tomando conta daquele lugar. Porque aonde tem brasa tem fogo. Aonde tem brasa tem fogo. Balança aí. Faz alguma coisa aí, brasa. Alguém está dizendo que está balançando. Imagina o desespero de Isaías. Estou acostumado a entrar aqui, nunca vi isso. Aí o Isaías que gritava ai, 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 ai dele, ai dela, até o capítulo 5. Aí Isaías agora diz, então disse eu. Porque agora a visão é dele, porque não dá para você sair mudando os outros, se você não conseguiu fazer nada ainda na tua vida. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, vai sair uma nova criatura, lavada, remida, no sangue do Cordeiro. Tu não vem aqui brincar de crente não, tu vem aqui para ver fumaça, para ver fogo, e o Deus que mostra, o Deus que faz, Ele está na casa. Aí ele disse, ai de mim, ai de mim, eu não vi até hoje, mas agora, ai de mim, porque eu estou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e esse povo não quer mudança, porque é um povo de impuros lábios. Esse povo acostumou a entrar, acostumou com a glória de Jerusalém, mas não sabe que esse Deus é santo, e não sabe que esse Deus ainda tem todo o poder no céu e na terra, e ainda esse Deus é aquele que diz que quando Ele faz, Ele vai fazer e faz mesmo, que antes que houvesse dia eu sou e ninguém pode escapar da minha mão, operando Deus, 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 ninguém impedirá. Agora observe, para a gente concluir. Ele diz assim, eu sou esse homem que habito no meio de impuros lábios, porque eu também sou desse jeito. E agora eu vou morrer. Porque os meus olhos viram o Deus dos exércitos. Aleluia. Você imagina que desespero? Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Só que agora a Bíblia diz que o anjo ele desce com uma tenaz, toca, porque Deus só toca aonde tem que ser mudado. Não, você não entendeu. Porque tem hora que você diz, Deus, mas por que tanta luta com esse menino? É porque alguma coisa precisa ser mudada. Deus, Ele só toca onde tem que ser mudado. E não adianta fazer biquinho, fazer cara feia. Se Deus tiver que tocar, Ele vai tocar. Se Deus tiver que mudar, Ele vai mudar. Se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. E você vai continuar adorando, vai continuar glorificando, vai continuar levantando a mão, vai continuar dizendo que Ele é bom. Aí Ele diz agora que Ele é tocado na boca. Só que quando Ele é tocado nos lábios, a Bíblia diz mais, olha que lindo. A Bíblia diz que Ele ouve uma voz e diz assim, olha, a tua iniquidade, ela foi tirada, e purificado o teu
pecado. Porque não adianta, irmão, você ser usado por Deus e não ser purificado do pecado. Não, mas você sabe por quê? Porque Deus usava desde o capítulo 1, mas agora foi curado. Não, porque Deus usava ele, usava mesmo desde o capítulo 1, mas agora ele foi curado. E a iniquidade dele foi tirada. É que Deus está dizendo para alguém: você entrou ontem do jeito que você quis. Você entrou depois de ontem do jeito que você quis. O ano passado, mas Deus está dizendo hoje. É hoje. Ele está dizendo: eu estou purificando. Eu estou limpando, eu estou trabalhando. Se Deus usava ontem, imagine depois que você sair daqui. Não, você não recebeu, porque senão tinha levantado a mão e adorado a Ele. Se Ele te usava antes, não pega pra você. Imagina hoje, quando você sair daqui, o que Ele vai fazer através da tua vida. Se fosse você, levantava a tua mão e dizia: é comigo. Agora, quando ele vê, ele tem a visão dele, agora que vem a ordem. Porque não adianta a gente trabalhar do jeito que a gente pensa que funciona. Aí a Bíblia diz assim: depois disso, ele ouviu outro grito, outra voz. E a voz, irmão, dá para você... Olha que interessante, como que Deus ele é perfeito. A voz está clamando. Não parece que Deus está dizendo assim: ai, quem enviarei? Ai, não tem ninguém para ir. Ai, parece que Deus está assim? Mas Deus não está. Porque depois que Deus purifica ele, e que ele tem a visão de Deus, Isaías nunca mais será o mesmo. Você não pode ver Deus e continuar assim. Você não pode ver Deus e continuar do mesmo jeito. Você não pode aceitar isso. Ontem eu era de um jeito, mas a Bíblia diz que é de glória em glória. É de vitória em vitória. Melhora hoje, amanhã mais um pouco. Depois mais um pouco, até você virar varão perfeito. E a Bíblia diz que agora, quando ele ouve a voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Agora ele virou crente. Agora ele se posiciona. Agora ele diz: olha, a visão agora é de obra. A primeira visão é de Deus, a segunda visão é dele, mas a terceira é de obra. A primeira visão é de Deus, a segunda visão é dele, e agora a terceira é de obra. Porque não adianta você fazer a obra se Deus não mudar aqui dentro. Aí agora ele se apresenta, ele diz: pedido feito, coisa resolvida. Ele diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele está dizendo: eu estou pronto agora. Mas você não quer ouvir o que Deus vai te usar? Para que Deus vai te usar? Ele está dizendo: eis-me aqui, pode falar. Mas ele diz mais: eis-me aqui. Estou pronto. Envia a mim. Não é só eis-me aqui e vou ficar aqui. Não é eis-me aqui e vou continuar do meu comodismo. Não é eis-me aqui quando a irmã precisa de você para oração, só aparece Pedro, Tiago e João. Não é eis-me aqui, não vou fazer porque a pastora pede demais. Não é eis-me aqui porque alguém é folgado e pede oração para você. Ele está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Mudança. Mudança. Para que essa mudança? Porque todo mundo prega até
até aqui. Mas eu vou te explicar uma coisa. Porque a gente vai ter que acabar o culto, né? Senão a gente vai até meia-noite. Quando Deus está dizendo para ele quem vai, o que Isaías tem que entender